E aqui ele fala para a gente, né, do poder eclesiástico, que é o poder das igrejas, e suas leis, né, na tentativa de dar assim, essa formatação, né, a cada um, tanto ao Estado quanto à igreja. Então ele diz, a existência de uma associação supõe leis. Essa é uma coisa muito normal. Qualquer associação comercial, recreativa, uma universidade, uma escola, qualquer pasta do governo tem um regimento próprio. É coisa muito comum. Até o futebol, uma partida de futebol, tem lá suas regras escritas, como devem ser, que deve guiar os juízes que apitam o futebol, um jogo de futebol. Então, o que cabe à igreja, enquanto instituição, para suas leis específicas? Determinar o número de fiéis, o lugar das reuniões, as condições para admissão e exclusão de pessoas. Por exemplo, uma pessoa quer entrar numa igreja, ela tem que pedir. No caso, por exemplo, de muitas delas, é o batismo. A gente sabe, por exemplo, que no início do cristianismo, para que uma pessoa convertida adulta se convertesse, ela passava 2 anos como catecúmeno. 2 anos de preparação. Quando então, no final deste período, ela seria batizada. E o batismo é um ingresso numa comunidade religiosa. E isso é próprio da igreja. A diversidade de funções. Por exemplo, pegando o exemplo da Igreja Católica. Quem é bispo, quem é padre, quem é diácono, o cardeal, o arcebispo, e até mesmo as pessoas que são do povo. Aí, de repente, instituem lá um ministro de Eucaristia, as irmãs religiosas. Então, a igreja pode dizer qual é a função de cada um. A conduta ordenada dos negócios. Não é porque ela é igreja que ela não tenha também suas despesas com o tempo. Por exemplo, a conta de água e de luz de uma igreja, a construção de uma igreja, a limpeza de uma igreja, tudo isso, a casa onde mora o pastor, onde moram os padres, tudo isso pertence à comunidade. A própria comunidade tem que gerenciar. Então, a igreja tem o direito de ter estas leis. E só ela faz essas leis, que devem ser aprovadas no âmbito da comunidade. No âmbito lá do seu clero, da diocese, enfim. E aqui o Estado não entra. O Estado não legisla sobre isso. O direito que pertence à comunidade e não a um particular. Então, ninguém pode chegar numa igreja, nem o padre, nem o bispo, e dizer: essa igreja é minha. A igreja é da comunidade. Tanto que o padre pode ir embora e a comunidade continua tendo a sua igreja. Não se vende isso. Tá certo que, com o tempo, algumas igrejas se tornaram museus, foram tombadas, viraram patrimônio da humanidade. Aí tem toda assim, uma proteção do Estado, porque faz parte de uma história humana, tudo bem aí. Mas, enquanto está ali servindo a uma comunidade, ela tem o direito de dizer o que é. Quem entra, quem não entra, e assim por diante. Ou então, alguém a quem se consentiu. Por exemplo, podem deixar uma igreja aos cuidados, por exemplo, de uma congregação religiosa, que vai tomar conta dali até o tempo que for necessário, assim por diante. Agora, o John Locke, ele coloca em dúvida uma coisa que, pelo menos na Igreja Católica, é dogma. É a questão da sucessão apostólica. O que é a sucessão apostólica? A sucessão é você achar que a graça de Deus, a igreja foi fundada por Cristo,
Cristo tinha seus apóstolos, né, que seriam os primeiros bispos, e ele ordenou a esses apóstolos. Esses apóstolos, na pregação que fizeram do cristianismo, tanto no mundo grego quanto no mundo romano, foram fundando comunidades e foram ordenando padres, depois bispos também, seus sucessores. E aí não houve assim a graça, né, o poder que foi dado a um e outro, eles vão comunicando. Né? Então, quase 2000 anos se passaram e essa sucessão é feita assim. Então, acredita-se, esse é um argumento principal para dizer que a verdadeira igreja é aquela que tem uma sucessão apostólica diretamente de Jesus, né? Que é originária lá em Jesus. Aí vem o Pedro. Então, isso deu, por exemplo, para a Igreja Católica Romana, né? Porque o Pedro morreu lá, para dizer que Pedro foi o primeiro Papa, então depois dele tem uma sucessão de papas, né? Sem fazer um estancamento da graça de Cristo, né? Que fez esse sacramento, que é o sacramento da ordem. E então, mas o John Locke coloca em dúvida isto, né? Diz que isso é um argumento assim estranho. Por quê? Porque quem não estiver ali ordenado, né, não estiver dentro de uma igreja que tem essa sucessão apostólica, estaria numa igreja falsa. Ele vai dizer, não. Né? Ele diz, ó, em primeiro lugar, peço que me mostrem o edital pelo qual Cristo impôs esta lei sobre sua igreja. E não serei impertinente se em tal assunto exijo termos explícitos. Era comum eles falarem isso. Vocês vão ver depois o Rousseau também pedindo, né, um atestado de Adão e Eva, né, para quem se tornou proprietário de algum pedaço de terra. Né. Pois sua promessa, promessa de Cristo, né, citando aqui Mateus, né, capítulo 18, versículo 20, ele diz, ó, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, estarei entre eles. Então, ele dizendo que esse argumento do Cristo, dizendo que a reunião de 2, 3 pessoas em nome dele já é uma igreja. Então, a sucessão apostólica que cai diante disso que o Cristo diz. Certo? E aí, então, ele discorda, né, sobre se os governantes da igreja foram instituídos por Cristo, né, como base para se crer numa linhagem apostólica e ficar advogando aí, né, disto ser o fato principal de uma igreja ser verdadeira ou não. Né? Continua. Independentemente da convicção da sucessão apostólica, né? Tem gente que acredita nisso, tem gente que não, mas independente disso, que seja livre ao fiel o vínculo à sociedade que parecer oferecer o necessário à salvação de sua alma. Então, o argumento principal aqui é a liberdade individual. Cada indivíduo aceita a fé no seu coração, na sua consciência. Né? Não é o fato desses argumentos, porque a verdadeira igreja de Cristo é esta ou é aquela. Não. Cada um vai ajuizar isso para si. Né? Então a liberdade é mantida por todos os lados. E um legislador não deve ser imposto antes da liberdade do vínculo. No caso aqui, um legislador religioso. As leis de uma igreja só valem para os seus fiéis. Não vale para toda a população de um país, de uma nação. Principalmente se há várias profissões religiosas. Então, a igreja só tem alcance doutrinariamente sobre os seus fiéis, aqueles que abraçaram aquela fé, né, dentro desses argumentos que ele está dizendo aqui. Então, qualquer um pode fundar uma igreja e chamar pessoas para caminhar com elas. E isso é direito delas. Mas só tem alcance o que combinarem ali dentro
aqueles que estão lá. Quem não está, não é abarcado pelas leis dessa comunidade religiosa. E aí ele revela aqui uma certa apreensão sobre esse papo de uma igreja ser verdadeira. Qual é a verdadeira igreja? No caso do cristianismo, qual é a verdadeira igreja cristã? E o pessoal diz, aquela que Cristo instituiu. Aí ele tem uma apreensão sobre isso, dizendo o seguinte, interpretações humanas impostas aos outros como se fossem autoridade divina. Então, ele está dizendo que as pessoas constroem narrativas, né, e tentam convencer as pessoas de que aquela narrativa, somente aquela, corresponde à verdade. Né? Esse é um drama. Estabelecimento de leis como absolutamente necessárias à confissão da cristandade, o que nem a palavra de Deus menciona. Né? Segundo ele, não há nada lá na Bíblia que diga que aquela igreja daquela forma tenha que ser a verdadeira. Se alguém exige o que Cristo não exige, consequentemente, como continuar denominando igreja de Cristo? Ele coloca nesses termos assim. Então ele está assim, botando por terra esse papo, né, inútil de dizer qual é a verdadeira igreja. E a outra coisa mais grave é o direito à perseguição. A igreja tem o direito de perseguir? Ele escreve assim: apenas os lembrarei que o Evangelho declara com frequência que os verdadeiros discípulos de Cristo devem esperar e sofrer perseguições. Isto Cristo diz. Ele chamou a atenção, vocês serão perseguidos, mas permaneçam fiéis, permaneçam firmes, né? Mas que a verdadeira igreja de Cristo deve perseguir e censurar a outrem, ou obrigá-lo através da força, da espada e do fogo a abraçar sua fé e doutrinas, não me recordo de ter lido isso em nenhuma parte do Novo Testamento. Que o Novo Testamento é onde tem os textos relativamente a Cristo e essa comunidade originária. Então ele está dizendo, lá, se Cristo disse que a gente será perseguido pela fé, mas ele não disse, façam mesmo, façam retaliações, né? Preservem a fé perseguindo pessoas, obrigando pessoas a ter a fé. Ele não falou isso, e o Locke tem razão, não há mesmo. Então, de tal forma que esse direito a perseguir é uma presunção cristã, é um desvio da doutrina cristã. Tortura, pena de morte, isso em nome da fé é uma presunção, que descaracteriza inclusive a própria doutrina do Evangelho. Esse texto é interessante nesse sentido. Né? Em relação à posse de bens, ele também fala aqui algo. Né? Em tal sociedade não se deve nem se pode fazer algo para obter bens civis ou terrenos. E não importa por que motivo, não se deve nela recorrer à força, desde que a força cabe inteiramente ao magistrado civil, sendo a posse e o uso de bens exteriores funções de sua jurisprudência. Então, não cabe à igreja legislar sobre propriedade privada, aquela que cada um tem, a sua residência. Quem tem que cuidar disso são as leis civis, não as leis religiosas. Então, aqui anula de vez qualquer tentativa da igreja de fazer expropriação da propriedade de uma pessoa que ela achou que fosse herege, como faziam naquela época. Certo? Então, ele diz, que espécie de sanção assegura a obediência? Porque, em se tratando de leis, cabe a quem está
sujeito a elas? A obediência. Então, que espécie de sanção a igreja teria? As leis da igreja não devem ter poder coercitivo. Então, ela não obriga através da força. Quais são as armas que ela tem, que ela pode usar sem ferir nenhuma lei civil? Primeiro, admoestações, exortações, conselhos e, em último caso, a excomunhão. Isso é direito dela. Então, por exemplo, uma pessoa pede para entrar numa determinada igreja. Né? Vamos continuar aqui com o exemplo da Igreja Católica. A pessoa entra, está lá, e num determinado momento da vida começa a questionar os dogmas, publicar livros, né? Ou falar publicamente, né? E muitas vezes contrário àquilo que a igreja está determinando como dogma dela, como lei referencialmente dela, própria dela. Então, o que faz a igreja? Chama a pessoa, né? Exorta, né? Admoesta, dá conselho. E se nada disso resolver e a pessoa continuar renitente naquilo, ela pode sim chegar para a pessoa e dizer, olha, o que você faz, o que você prega, não se atina com aquilo que a gente vislumbrou para a nossa comunidade. Então, a gente está tirando você daqui. A gente está expulsando você daqui. Isso se chama excomunhão. As excomunhões acontecem. Aqui no Brasil, por exemplo, teve um arcebispo da Diocese de Campos, acho que na década de 80, em que o Papa, se eu não me engano, era João Paulo II, né, excomungou. Ele era uma das lideranças da TFP, né, e era partidário de um cardeal Lefebvre, da França. Eles não aceitavam nenhuma determinação de um concílio, que foi uma abertura da igreja, chamado Concílio Vaticano II, que aconteceu na década de 60. E aí continuaram rezando missa em latim, né, de costas para o povo, né, e foram, né? E queria-se uma igreja bem tradicional. E então, essa desobediência fez com que o Papa desligassem esses bispos, né, da igreja. Então, eles poderiam falar o que quisessem, mas já não seriam uma voz dentro da igreja. A igreja tem esse direito? Tem. Toda a igreja tem. Ela não precisa aturar uma pessoa ali que critica tudo que tem ali, que não quer aceitar as coisas que tem ali. Que quando ela entrou, aquelas coisas existiam lá. Né? Certo? Então ele diz aí, o dever de cada um com respeito à tolerância. Né? Nenhuma igreja se acha obrigada, pelo dever de tolerância, a conservar em seu seio uma pessoa que, mesmo depois de admoestada, continua obstinadamente a transgredir as leis estabelecidas por essa sociedade. Então, não é porque a pessoa entrou, está falando ali contra o tempo todo, que ela é obrigada a aceitar também, não. Ela pode sim desligar essa pessoa. E isso não é uma intolerância, né? Porque o intolerante aí passa a ser a pessoa que estava fazendo aquilo. Então, nesse sentido, mas só fazer isso. Ele chama atenção para um determinado cuidado. A sentença de excomunhão não esteja redigida com termos insultuosos ou com tratamento grosseiro, que tragam qualquer dano à pessoa expulsa no físico e nos bens. Então, a igreja ela pode expulsar uma pessoa do seu convívio e apenas isso. Termina aí a penalidade dela. Ela não pode decretar tortura, nem pena de morte, nem confisco dos bens. Então, John Locke está determinando bem, isso não cabe à igreja. Se ela fizer isso, ela faz crime. Né? Então, a excomunhão não despoja, nem pode despojar o excomungado de quaisquer de seus bens civis ou de suas posses.
Ele está, porque isso era comum acontecer naquele tempo. Né? Às vezes as pessoas não queriam mais crer, não queriam ficar na igreja, mas permaneciam porque tinham medo desse tipo de punição. Um exemplo muito claro na história, que inclusive aqui no Brasil também ocorreu, mas ocorria muito em Portugal, na Espanha, na França, era o caso dos judeus, né, que foram, na década, no primeiro século do cristianismo, eles foram expatriados. E aí eles migraram para diversos países da Europa e para poder ter um negócio garantido, né, para poder ter lá uma sapataria, uma alfaiataria, uma padaria, enfim, o que fosse. Né, ou então bancos, né, porque eles tinham dinheiro, né, boa parte deles. Então, eles só podiam ter licença do rei se convertesse à religião cristã. E a gente sabe que o judaísmo é uma religião que não aceita o Cristo. Eles não acreditam no Cristo como o Messias, né? E eles acabaram, esses judeus foram chamados de cristãos novos. Né? E muitas vezes acontecia de que eles, né, assim, exteriormente davam a entender que eram cristãos, mas em casa continuavam com sua religiosidade particular. E quando eram denunciados, tinham problemas sérios com a igreja, que se confundia com o Estado também. Aí. Então, os bens civis e a pessoa, né, que não podem ser, ela não pode ser agredida nem nos seus bens e nem na pessoa. Então, são fatores referentes à sua situação de cidadão e sujeitos à proteção do magistrado civil. Então, a igreja não toca nisso aqui, porque isso aqui é papel só do Estado. Né? O Estado que tiver como instituída legalmente a pena de morte, ele pode mandar matar, sim, executar um condenado devidamente, né, de um crime, de um desse, pode, mas a igreja não. Né? Então a excomunhão termina no decreto e seu efeito consiste apenas na retirada dos sacramentos de que o fiel participava. Lá dentro. Terminou isto, o fiel não lhe diz mais respeito. Né? Então, nenhum indivíduo deve atacar ou prejudicar de qualquer maneira a outrem nos seus bens civis porque professa outra religião ou outra forma de culto. Então, ele está bem claro aqui, ele está escrevendo essa carta, né, para uma autoridade religiosa, ele está ponderando aqui as coisas, dizendo, não se faz isso. Isso aqui não é da alçada de vocês. Isso aqui, a pessoa, né, o corpo de uma pessoa, os bens de uma pessoa são tutelados pelo Estado, não pela igreja. Então, os direitos de cidadania, que nessa época já começavam a ser configurados, são invioláveis. Quais são os direitos? O direito à vida, que a gente pode ler hoje na Carta dos Direitos Humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses são direitos de cidadania. Né? Então, não são funções da religião. Isso aqui é a tutela do Estado. O Estado é que faz. Né? Violência e injúria devem ser evitados. Né? A justiça deve se juntar à benevolência e à caridade, no caso da igreja aqui. Certo? Então, a tolerância vale também entre as igrejas que diferem entre si. Não é só de uma igreja em relação ao fiel dissidente, mas é também uma igreja em relação a outra igreja diferente. Então não pode haver perseguição de uma em relação à outra. Nenhuma igreja tem jurisdição sobre outra, nem mesmo quando o magistrado civil pertence a uma igreja específica. Então a gente pode ter um presidente da república, um rei ou um príncipe que seja católico. Ele não exerce função sobre as demais outras religiões, nem sobre o catolicismo. Ele podia ser anglicano, não vai, pode ser um cristão ortodoxo, nada. E pode ser um protestante. O âmbito de alcance dele como religioso é só a igreja. Nunca ele vai
deve usar o Estado como um aparato para favorecer a sua igreja, né? Então, o governo não outorga direito novo à igreja, nem esta ao governo. Então, tem coisas próprias da igreja e coisas próprias do governo. O governo não vai delegar nada do que é dele em relação a uma igreja. Certo? Bom, aí ele pergunta, poder sobre a heresia? A igreja tem poder sobre a heresia? Ele vai dizer um argumento nulo. Por quê? Porque se toda a igreja é livre e nenhuma tem jurisdição sobre a outra, cada igreja se acha ortodoxa, ou seja, se acha correta e verdadeira. Então, assim, na prática, isso aqui já nem seria algo aproveitável, então é inútil, certo? E a verdade e a heresia, né? Porque as igrejas perseguem a verdade, o que não for verdadeiro vai ser heresia. Isso lá para ela, né? Seja no que for que certa igreja acredita ser verdadeiro. E o contrário disso condena o erro, condena como erro. Então, a igreja faz isso. Então, é necessário que ela não tenha o poder sobre outra igreja. Certo? E aí, ela continua aqui, tem o direito de perseguir? Não. Mesmo que fosse possível que uma igreja fosse, entre aspas, mais verdadeira que outra, isso não lhe confere o direito de perseguir outra. Pois as igrejas não possuem qualquer jurisdição em questões temporais. Nem a espada e o fogo são instrumentos adequados para refutar os erros ou esclarecer e converter o espírito dos homens. Certo? Paremos aqui um pouco.